Som. Boa tarde, Santa Catarina. A paz para aqueles que creem em Deus. Tem alguém que teme a Deus aqui nesse lugar? Que alegria estar aqui no CIPEC. Tem que falar em inglês, né? Senão confunde com outra coisa. É a primeira vez que eu venho. E eu confesso a vocês que eu estou impactado e apaixonado. Como é bom estar entre pessoas boas, como é bom saber que nós temos patriotas nesse país. Olhar para trás, pelo retrovisor do carro da política brasileira, me faz lembrar de momentos que para mim e a minha família foram muito doloridos. Em 2013, nós começávamos uma grande batalha. Uma batalha que acordou o Brasil, despertou a nação, que era a primeira vez em que alguém tido como conservador entrou na mira da esquerda, e de uma esquerda violenta, de uma esquerda ativista. Não sei se alguém aqui se recorda da Comissão de Direitos Humanos em 2013. Alguém se recorda? Alguém era nascido aqui? Alguém lembra da cura gay? Ah, agora um monte de gente lembrou. Pois bem, eu fui o deputado que fiquei 90 dias apanhando no Jornal Nacional todos os dias. Eu fui o deputado que sofri ao lado de pouquíssimas pessoas naquele momento, e o custo foi muito caro para mim e para minha família. A minha esposa contraiu uma doença psicossomática. Ela passou 2 anos dormindo sentada, porque ela ficou com síndrome do pânico. A minha filha mais velha teve que ser arrancada da universidade, porque os professores de esquerda colocaram o nome da minha família nos grupos, e a minha filha não pôde mais andar dentro da faculdade. Minhas 2 filhas pequenas, uma de 8 e 9 anos, chegando comigo em uma igreja, tiveram a infelicidade de ver 50 ativistas do movimento LGBT subirem em cima do nosso carro pelados, esfregando os órgãos genitais na cara das minhas crianças. A minha casa foi depedrada. Eu fechei 14 igrejas. Porque naquele momento nós não tínhamos uma voz dissonante no Congresso Nacional. Por 90 dias, a própria bancada evangélica ficou de lado, porque não sabiam o que ia acontecer e nunca havia acontecido aquilo na nossa nação. A única pessoa que ficou do meu lado naquele momento era um deputado tido por todo mundo como muito histriônico. Ele era sempre isolado. E quando ele me viu chorar, literalmente, ele chegou em mim e disse assim: Feliciano, eu sou capitão, mas aqui na comissão eu vou ser o seu soldado. E ninguém mais toca em você. Nome dele, Jair Messias Bolsonaro. Uma salva de palmas ao nosso capitão. O capitão Bolsonaro ficou do meu lado e, de fato, fizemos uma dupla dinâmica. Eu, pastor, e ele, capitão, meio maluco, né? Eu, como pastor, não podia mandar ninguém para aquele lugar, né? Não podia xingar ninguém. E não é que não faltava vontade, é que a toga que eu uso de parlamento, de pastor, não me dava esse direito. Mas quando eu olhava para ele, ele podia. E aí ele colocava plaquinhas do lado, vocês devem ter acompanhado. E ali nós fizemos uma dupla que infernizamos a esquerda brasileira. A esquerda tentou me transformar em um exemplo daquilo que não era para existir no Brasil. Eu sofri retaliações e manifestações em mais de 60 países do mundo. Onde havia uma embaixada brasileira, haviam manifestações com cartazes, as pessoas vestidas dizendo "Fora Feliciano", e todos os nomes que hoje vocês são acostumados a receberem também, eu fui o primeiro a receber: machista, misoginista, homofóbico, racista e outras coisas mais. E naquele momento, que era um momento tão doloroso para mim, onde eu vi minha família sucumbir, onde eu vi os meus sonhos como pastor saírem do prumo. Eu sou um palestrante, eu vivo dando palestras, eu sou um orador por natureza. Eu perdi todas as minhas agendas. E um dia, e agora eu falo só para quem acredita em Deus, eu subi no meio do mato para orar. Nós crentes somos meio malucos também. A gente sobe um monte para orar, isolado de todo mundo. E lá, enquanto eu chorava, Deus falou ao meu coração: vai nascer um movimento no Brasil. E esse movimento vai tirar o Brasil do ostracismo e vai despertar as consciências. Eu não entendi o que era aquilo. Hoje eu vejo. Eu vejo em cada rosto que aqui está
a esperança para a nossa nação. Hoje, eu já não apanho mais sozinho. Hoje eu reparto com vocês e a gente apanha junto. Quando eu chego nas comissões hoje em Brasília, já me chamam de veterano, de vovô, eu só dou gargalhadas. Quando eu vejo o Nicolas, quando eu vejo a Júlia, quando eu vejo outros irem lá, irem para a briga, eu só fico sentado. E quando me dão a palavra, eu digo assim aos esquerdistas: tá vendo? Vocês tentaram me transformar em exemplo para não acontecer de novo, né? Acabaram me transformando em modelo. Agora tem um monte de Felicianos e Bolsonaros caminhando pela Câmara dos Deputados. Agora existem um monte de pessoas conservadoras nas câmaras municipais. O Brasil acordou e, de fato, a bandeira que o nosso presidente contou para nós, ela está impregnada na nossa mente, no nosso coração. Deus, família, pátria e liberdade. E a nossa bandeira jamais será vermelha. E essa turma que estão aí ocupando esses espaços, aproveitem, porque o tempo deles está contado. Vou repetir em alto e bom som: o tempo da esquerda brasileira está contado. Ontem um jornalista me perguntou: quem é a opção para 2026? Eu disse: Jair Messias Bolsonaro. E o plano B? Jair Messias Bolsonaro. E o plano C? Jair Messias Bolsonaro. E disseram: como vai ser? Eu disse: eu acredito em milagre. E também sei que o sistema não é louco. E o sistema está afundando com o governo do demiurgo que aí está à frente da nação. O governo brasileiro está afundando. Estamos perdendo todo tipo de respeito que as nações tinham por nós. E agora já comparam ele até a Biden. E eu peço a Biden perdão, porque Lula é infinitamente pior do que ele e incapaz. E nós não vamos mais engolir. Me disseram que a minha palestra era sobre liberdade religiosa. E aqui vai um alô para todos aqueles que são evangélicos, não os que estão aqui, mas os que estão assistindo isso em casa e fizeram o L. Para você que fez o L, é evangélico, que Deus tome conta da sua vida. De janeiro de 2023 para cá, nós tivemos mais de 50 denúncias nos principais jornais da nação, expondo as mazelas da igreja evangélica. Vou repetir: o que nunca aconteceu na história, de 2023 para cá, todas as mazelas das igrejas evangélicas estão sendo contadas por tabloides, por jornais, e isso não é à toa. Começou a retaliação, começou a covardia deles, porque eles sabem que a força que nós demos ao presidente Bolsonaro foi imensa. Com todo respeito a todos os grupos que apoiaram o presidente, o único grupo coeso que não virou as costas para o presidente em momento nenhum e que deu a ele sustentação social foi o movimento evangélico. Nós não abandonamos o presidente em momento nenhum, porque nós não fizemos negociata, nós não queríamos ministério, nós não queríamos cargo, nós queríamos apenas ver Deus ser mais uma vez glorificado nessa nação. Nós não queremos sangue de criança nas nossas mãos, nós não queremos que as nossas ruas se transformem naquele seriado chamado The Walking Dead, onde um monte de zumbis caminham pela rua à base de drogas. A nossa nação ainda é cristã. Mais de 88% da nação brasileira é feita de cristãos, cristãos que estão calados, e enquanto os bons se calam, os maus gritam. E eu pego aqui uma frase do grande ativista dos direitos humanos, Dr. Martin Luther King, que dizia assim: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então os bons que estão aqui, que já estão gritando, estão como eu, roucos de tanto gritar, por favor, façam discípulos. Vamos de porta em porta, vamos de casa em casa, vamos usar as nossas mídias sociais, vamos mostrar para o Brasil as mazelas que esse governo socialista tem feito. A esquerda é um demônio, o socialismo é um câncer, tudo que eles tocam apodrecem. Tocaram nos evangélicos, não colocaram lá em Brasília um pastor que o Nicolas colocou o apelido de pastor da Shopee, arrumaram um pastor que apoia aborto. Tudo que eles tocam apodrecem. Tocaram nas mulheres, e as mulheres que eram mulheres de fato agora ficaram piores do que qualquer coisa que possa imaginar, porque vão para um enfrentamento conosco e todas as vezes que vamos discutir, usam de mimimi. Chega dessa história. Tudo que eles tocam apodrece, mas tudo que os conservadores tocam floresce. Tudo que nós tocamos vai para frente. Nós precisamos retomar, em nome de Jesus Cristo, o poder desta nação. E aqui, continuo falando para os evangélicos, a nossa liberdade está ameaçada.
Não é um, não são dois, são vários pastores que no Brasil, neste exato momento, estão presos por tentarem pregar a Bíblia Sagrada. Uma cópia mesquinha feita de países da Europa, como a Suécia, que proibiram versículos da Bíblia de serem falados publicamente. E se você acha que eu estou falando muito, só procurar na internet você vai ver aquela ativista da Globo News, que eu me recuso a falar o nome dela, uma moça lá que é meio loira, ela falando, se alguns versículos da Bíblia forem colocados no ponto de vista do nosso pensamento humanista, eles têm que ser arrancados daquele livro. Então a nossa fé cristã está sim ameaçada, e não é só a fé evangélica, a fé católica também, mas tem padres que são machos nesse país, tem alguns que estão vindo com a gente arregaçar as mangas da sua camisa e estão lutando pela família brasileira. Mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Católicos, evangélicos, espíritas, até ateus conservadores, estamos unidos para retomar a direção desse nosso país. E eu tenho certeza que vai haver uma revolução. Apesar que a palavra revolução ela não coaduna muito com nós que somos conservadores, mas é uma revolução do bem. Vamos pegar esse manche que estava levando esse nosso avião para bater em um muro e vamos colocar ele para cima. Não desista dos seus sonhos, não abandone o presidente Bolsonaro, não importa o que eles falem, não importa a mentira que eles inventem, porque a política é suja e o sistema é cruel, ele só tem a gente, e se nós nos juntarmos a ele, nós vamos fazer algo que esse país ainda nunca viu. Eu creio que coisas extraordinárias ainda vão acontecer. Alguém acredita nisso? Deixa eu te fazer um pedido, você pode levantar a sua mão direita para o céu comigo? Chacoalhe ela assim. Coloque no ombro de quem está do seu lado, pede licença para a pessoa, agarra ela para mim com vontade, agarrou? Eu vou te fazer um pedido, se a pessoa fizer cara feia, fala assim para ela, ó, o médico falou para não contrariar o pastor Marco, que ele já passou dos 50, agarrou? Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada agora, irrita ela, não, tira ela do lugar, acorda ela, diga para ela assim, nós te trouxemos aqui, não, mais alto, diga, a direita te trouxe aqui, os conservadores te trouxeram aqui. Bolsonaro te trouxe aqui. Para isso. Sacode a pessoa. Sacode. Diga para isso. Para a sua vida ser sacudida. Para a sua fé voltar a ser sacudida. Para a sua família começar a ser sacudida. Vamos sacudir essa nação. E vamos mostrar que Deus ainda tem o comando da nossa história. Eu acredito em milagres. O André Fernandes, aqui agora há pouco, recitou um versículo da Bíblia que ele me emocionou. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e eu sararei a sua terra. A nação brasileira será sarada. Se alguém acredita nisso, dá um grito dizendo, eu creio nisso, pastor. A nossa liberdade religiosa está por um fio. E eu termino aqui dizendo que ainda existe um grupo, não somos muitos, mas somos corajosos. Só para você ter uma ideia, quarta-feira agora passada, eu sentei na Comissão de Direitos Humanos e Minorias às 9 da manhã e me levantei às 7 horas da noite. Tudo isso para tentar bloquear 4 projetos, porque naquela comissão nós não temos número. Então qualquer projeto lá vai ser aprovado. Se fosse em outros tempos, como a esquerda fez comigo, eles saíam e deixavam a gente aprovar o que queríamos. Nós não. Nós sentamos ali e ficamos, eu, Hélio Negão, mais 3 ou 4 deputados, ficamos quase 10 horas sentados, debatendo, brigando, e eles conseguiram, ao invés de aprovar 4, aprovaram só 1. No final, a presidente da comissão disse, vai ser assim sempre. Eu disse, enquanto houver fôlego e voz, estaremos aqui para defender a família, defender as nossas crianças, defender o nosso pensamento. Chega de mimimi, chega de mimizentos falando o que querem. Nós não vamos desistir. E como eu disse, eu termino falando para vocês que lá, naquele dia na comissão, eu disse à presidente, nós não somos muitos, mas nós somos corajosos. E vocês vão ter que nos aguentar até 2026. Porque depois de 2026, arrumem a malinha, vão para casa, porque o choro é livre e a vitória será nossa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Brasil. Presidente Bolsonaro.